Olá! O sonho de ter uma casa em Portugal é partilhado por muitos, mas o processo pode parecer um autêntico labirinto, não é? Pois bem, a ideia aqui é mesmo essa: transformar toda essa complexidade em passos simples e diretos. Vamos guiar o caminho, desde a primeira ideia até ao momento das chaves na mão. Vamos a isso? E começamos logo com esta frase que, olhe, resume na perfeição o sentimento atual. É que, apesar de tudo o que se passa no mundo, o mercado imobiliário português tem mostrado uma resiliência incrível. E o que é que isto quer dizer na prática? Bem, para quem procura investir, ainda há espaço para crescimento. E para quem quer comprar para viver, há boas condições para negociar. É, sem dúvida, um ponto de partida muito otimista. Então, este vai ser o nosso mapa de viagem. Primeiro, o sonho português. Depois, os primeiros passos essenciais, o caminho para a compra em si, uma análise aos custos e impostos e, para terminar, como um imóvel pode ser um caminho para a residência. Vamos percorrer tudo. Muito bem, vamos lá começar pelo início, pelo mais importante. Por que é que tanta gente olha para Portugal? O que faz do país este imã para investidores e futuros residentes. E posso já adiantar, as razões vão muito, mas muito além do sol e das praias. Ora, o que temos aqui é basicamente a receita do sucesso português. Temos um mercado que cresce de forma estável, o que é ótimo, mas com preços que, sejamos honestos, ainda são muito competitivos se compararmos com o resto da Europa. Agora, junte-se a isso uma qualidade de vida fantástica, uma forte procura para arrendar, principalmente em Lisboa e no Porto, e temos o quadro completo. E aquela menção a 2025 é mesmo importante. A previsão é de um mercado mais equilibrado, o que abre uma janela de oportunidade para se negociar em melhores condições. Este gráfico diz quase tudo sobre o mercado português, a sua diversidade. Claro, Lisboa está lá no topo dos preços, mas repare-se no Porto, uma vida urbana super vibrante por um custo bastante mais baixo. E depois há o verdadeiro tesouro escondido, que pode muito bem estar nas zonas rurais. Ali os preços podem abrir portas a projetos de vida, a investimentos que noutros sítios da Europa seriam simplesmente impensáveis. Ok, agora, antes de nos perdermos a sonhar com varandas e vistas para o mar, há dois passos que são absolutamente essenciais. E o truque é não pensar neles como burocracia, mas sim como as duas chaves que vão abrir todas as portas certas neste caminho. E aqui estão elas, as tais chaves. A primeira, obter um NIF, o número de identificação fiscal. A segunda, abrir uma conta bancária portuguesa. Parece simples, e na verdade é. Mas, sem estes dois elementos, todo o processo simplesmente não avança. Fica bloqueado. Vamos então olhar para cada um deles. Então, o que é isto do NIF? Bom, é basicamente o número de contribuinte português e é absolutamente indispensável. Pensa assim, é preciso para abrir a conta no banco, é preciso para a escritura, é preciso até para coisas tão simples como contratar água ou eletricidade. A boa notícia? Pode ser obtido presencialmente num serviço de finanças ou até online através de um representante. E para quem está a pensar em financiamento, há boas notícias. Os bancos portugueses, regra geral, financiam não residentes e podem cobrir até 70% do valor do imóvel. Mas atenção, fica aqui uma dica de ouro: tratar disto antes de começar a procurar casa. Saber exatamente com que orçamento se pode contar, isso transforma a procura. Passa de sonhar para planear. Muito bem, com a preparação toda feita, entramos agora no coração do processo. Desde a primeira visita até o momento em que as chaves mudam de mãos, existem três grandes etapas. Vamos percorrê-las passo a passo. O caminho para a compra é, na verdade, bastante linear. Tudo começa com a fase de exploração, certo? A procura e uma oferta inicial que, curiosamente, em Portugal não é legalmente vinculativa. A coisa fica séria é com o CPCV, o famoso contrato de promessa de compra e venda, é aí que o acordo fica selado e o grande final é a escritura, o momento em que a propriedade muda oficialmente de dono. Se houver um número para fixar nesta fase, é este, 10%. Este é o valor típico do sinal do depósito, que se paga quando se assina o CPCV. É o primeiro grande compromisso financeiro e é o que, na verdade, solidifica o negócio. É que o CPCV é muito mais do que uma simples reserva. É um contrato com força de lei que protege ambas as partes. E aqui é um ponto genial que mostra a proteção dada a quem compra. Se o vendedor, por alguma razão, mudar de ideias e desistir do negócio, é legalmente obrigado a devolver o sinal em dobro. É uma segurança muito, muito importante. A escritura? Bem, a escritura é o momento da verdade. É assinada perante o notário, o que garante a total legalidade do ato. Um detalhe interessante é a forma de pagamento. Geralmente é feito com um cheque bancário visado, o que dá ao vendedor a garantia absoluta de que os fundos existem e estão disponíveis. E pronto, assim que as assinaturas estão no papel, as chaves mudam de mãos e a casa é, oficialmente, de um novo proprietário.
Agora, um ponto crucial: comprar uma casa não é só o preço que está na etiqueta. É fundamental perceber que há impostos e taxas associados, tanto no momento da compra como depois, anualmente. Ok, para além do valor da casa, é preciso pensar em 3 fatias de custo principais no momento da compra. A fatia maior é, quase sempre, o IMT, ou seja, o Imposto Municipal sobre as Transmissões. Depois vem uma fatia mais pequena, o Imposto do Selo. E, por fim, os custos com notário e registros. É mesmo crucial ter estes valores em mente para não haver surpresas desagradáveis. E esta tabela mostra a diferença fundamental. O IMT e o Imposto do Selo pagam-se uma única vez, no ato da compra. O IMT é progressivo, quanto mais cara a casa, maior a taxa, enquanto o Imposto do Selo é uma taxa fixa de 0,8%. Depois, o único imposto que continua a ser pago é o IMI, o Imposto Municipal Anual. Este varia um pouco de município para município e é, no fundo, a contribuição anual por ser proprietário. E chegamos a um ponto que, para muitos compradores internacionais, é o mais importante. Um imóvel em Portugal pode ser muito mais do que um simples investimento. Pode ser a porta de entrada para a residência no país e, claro, para um novo estilo de vida. Pois bem, para quem pensa em viver em Portugal, as 2 vias mais faladas são, sem dúvida, o Golden Visa e o visto D7. Qual é a grande diferença? O D7 foi pensado para quem tem rendimentos passivos como pensões ou rendas e implica viver mesmo em Portugal. Já o Golden Visa está ligado a outros tipos de investimento. É importante notar que a compra direta de casa já não qualifica e exige uma permanência física muito menor no país. A escolha entre um e outro depende totalmente dos objetivos de vida de cada um. Mas os benefícios de um programa como o Golden Visa vão muito para lá do investimento em si. Estamos a falar da liberdade de viver, trabalhar e estudar em Portugal. Da possibilidade de viajar por todo o espaço Schengen sem necessidade de vistos. E talvez o mais importante para muitos é o caminho que se abre. Ao fim de 5 anos, é possível pedir a residência permanente ou até mesmo a cidadania portuguesa, o que abre as portas a um futuro na Europa. E assim percorremos todo o caminho, desde a atratividade e o mercado estável, passando pelos passos práticos como obter o NIF, até ao momento da escritura e às portas que o imóvel pode abrir para a residência. A informação está toda aqui. A questão que fica no ar é, com tudo isto em mente, qual será o primeiro passo a dar nesta jornada em Portugal?